Pessoal, agora chegou a hora daquele pessoal que, sabe, nunca foi conservador, nunca teve do lado do bolsonarismo e que até deixou o bolsonarismo para trás. Olhar e falar, cara, esse espectro político ainda tem muita força. O pessoal tá começando a ver o quanto o Lula tá definhando nas pesquisas e o quanto o Bolsonaro tá arrastando multidões. E aí chega a hora de prefeitos, vereadores começarem a correr falando, olha, eu sou patriota, eu sou aí da turma do Bolsonaro. Quer um exemplo? Vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu lá em Goianésia. Goianésia, o PSDB acusa o prefeito de traição ao trocar o partido pelo PL de Jair Bolsonaro. O PSDB acusou o atual prefeito de Goianésia, que é o Leonardo Menezes, que deixou o partido para se filiar ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla, liderada pelo ex-governador Marconi Perillo, sentiu-se traída pela mudança de aliança do prefeito, especialmente depois do chefe do executivo municipal assegurar lealdade e comprometimento com o partido durante o último encontro entre pré-candidatos que ocorreu em Goiânia, que ocorreu na última quarta-feira. O PSDB estava construindo a pré-candidatura de Leozão, desde que o mesmo rompeu com o primo, Renato de Castro, que é do União Brasil, e saiu do partido do governador Ronaldo Caiado para se filiar justamente à legenda de oposição à base governista. Os tucanos abraçaram o prefeito e estavam apoiando desde outubro do ano passado. Ao se filiar ao PL, o PSDB viu o gesto como traição, além de ter afirmado que foram pegos de surpresa às vésperas do fim da janela partidária. Os tucanos agora decidiram permanecer no centro do jogo eleitoral e dizem que vão lançar candidatura própria no município. O que está acontecendo? Agora, assim como aconteceu na campanha de 2022, muitos candidatos a deputados sentiram um enfraquecimento do bolsonarismo, sentiram uma certa rejeição ao Bolsonaro e muita gente correu do PL, correu do Bolsonaro, falou, não, eu não vou me vincular ao Bolsonaro. Eu mesmo conheço muitos deputados aí que na hora H, sou da base, sou do agro, mas não vou falar que eu tô com o Bolsonaro por causa da rejeição. Agora, o que está acontecendo? Volta-se uma sensação de popularidade do Bolsonaro e o pessoal está correndo para lá. O que eu vi essa semana que eu achei super interessante? Eu vi alguns vídeos no TikTok onde pessoas estão postando o seguinte, olha, se você for candidato a prefeito da cidade tal, se você for candidato a vereador da cidade tal, se você não for do PL ou não trouxer um vídeo com o Bolsonaro pedindo voto para você, não adianta nem chegar na minha porta que eu não voto para você. Então, isso aí mostra que a popularidade do Bolsonaro ainda é muito grande, que ele ainda tem uma força política gigantesca. Então tem muita gente mandando recado, gravando nas suas redes sociais, dizendo o seguinte, se não for do PL, não tem meu voto. Se não trouxer um vídeo do Bolsonaro, se não for do PL e não trouxer um vídeo do Bolsonaro pedindo voto para você, esquece que não vai ter o voto. E aí, meu amigo, tá acendendo um sinal de alerta. E aí é onde você tá vendo gente fazendo traição aí aos partidos atuais e todo mundo correndo pro PL. Depois que ganhar, aí você já vira, aí sai, aí volta pros braços do Lula, como muitos aí estão fazendo, né? Vamos lá, vamos falar de foro privilegiado. O Partido Novo fez uma publicação que vale a pena a gente comentar aqui com vocês nesse domingão. Mais uma vez na contramão. Em vez de acabar com o foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal vai ampliá-lo para incluir até quem já deixou o mandato. Isso no país campeão de autoridades com foro privilegiado no mundo. Insatisfeita com o poder que já tem, a corte quer ainda mais. E olha só esses números assustadores. Dá uma olhada no número de pessoas com foro privilegiado segundo o Partido Novo. Nos Estados Unidos, nem o presidente da República tem foro privilegiado. Na Inglaterra, nem o presidente da República. Na Suécia, presidente. Na Alemanha, também. Na China, tem 2.987 pessoas com foro privilegiado. Vamos lembrar que a população da China é de 1,4 bilhão de chineses. No Brasil, que tem 220 milhões de brasileiros,
tem 45.300 pessoas com foro privilegiado, ou seja, pessoas que não vão ser julgadas como os demais brasileiros. Olha o quanto isso é gritante, 45.300 pessoas. Não faz sentido. O foro privilegiado determina que certas autoridades públicas sejam julgadas apenas pelos tribunais superiores. No Brasil, nem todos são iguais perante a lei. Para o cidadão comum, a justiça comum. Para os especiais, uma justiça especial. Agora, o STF está julgando a ampliação do foro para quem já deixou o mandato, na contramão do que a própria corte havia decidido em 2018, ou seja, é de acordo com o gosto do freguês, né? O placar está 5-0 pela ampliação e o julgamento será retomado no dia 12 desse mês. Se aprovada, essa mudança terá consequências nefastas. O que vai acontecer? Presta atenção. Anulação de processos. Ao reinterpretar uma regra de observância absoluta, essa nova versão passará a valer para o passado. Centenas de investigações e processos em que policiais, promotores e juízes seguiram a interpretação antiga serão derrubadas. Então presta atenção, só para você ver o tamanho do buraco aqui. Processos de pessoas que estão condenadas por corrupção, de pessoas que são condenadas até por questões piores, serão anulados. Então, por exemplo, vamos dizer que fosse o caso hoje. Tá lá o Lula em Curitiba, né? De repente, o foro é sempre lá em cima. Todos aqueles processos vão ser anulados. Só para você ter uma noção aí do tamanho desse impacto aí, né? Então, centenas de processos serão derrubados. Mais poder ainda para o STF. O STF já tem um enorme poder sobre o Congresso Nacional, já que é responsável por julgar os parlamentares em exercício. Há um medo justificado de vingança e retaliação. Imagine se esse poder se estendesse após o político deixar o cargo. Há denúncias e mais denúncias de que durante votações interessantes ao STF, eles ligam para os deputados e senadores fazendo ameaças. Olha, se você não votar aqui para colocar certo cidadão na presidência, se você não votar para aprovar esse projeto que aumenta o nosso salário, sabe o seu processo que está na minha mão? Pois é, vai voltar a andar. Então, ele vai ampliar e vai fazer com que ex-políticos, ou seja, já não está mais, mas tem um poder muito grande. Vamos pôr, por exemplo, o Bolsonaro está na mão do STF, certo? O que é ilegal. O STF não tem competência para julgar o Bolsonaro. Mas o que eles estão fazendo? Vão mudar o entendimento para manter o Bolsonaro na mão deles. E aí ele chega e fala, olha, Bolsonaro, nós vamos te condenar tantos anos. Para esse processo ficar parado, vai lá e fala para o PL apoiar o candidato tal. Senão vai ficar ruim para você. Então é um poder muito grande e muito perigoso. Outra questão, mudança por conveniência. O nosso Supremo muda de opinião numa velocidade que não é saudável em qualquer democracia. Está sendo o caso do foro privilegiado. E foi o mesmo com a prisão em segunda instância, que liberou o Lula, tá, pessoal? A interpretação da Constituição mudou ou foi conveniente mudá-la. Ou seja, muda de acordo com o seu próprio interesse. E aí o Partido Novo faz uma chamada aqui no Congresso, né? Chegou a hora de dar um basta no abuso de autoridade das cortes superiores. Não há democracia sem um bom sistema de freios e contrapesos. O Congresso precisa reagir. E por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais está havendo uma chamada de juristas, de partidos como o Partido Novo, de parlamentares, dizendo que o Congresso está perdendo o espaço. Nas palavras deles, que o Congresso está se acovardando. Ou seja, está vendo o poder do Supremo Tribunal Federal atropelar o Congresso e o Congresso está ficando quietinho. Só para vocês terem noção, o Ives Gandra Martins, que é um renomado jurista, ele escreveu o seguinte, tá? O Congresso não sabe o poder que tem. O renomado jurista Ives Gandra Martins, de 89 anos, voltou a abordar a atual conjuntura política brasileira, na qual os princípios constitucionais parecem estar em jogo. Ele reiterou que a Carta Magna de 1988 estabelece a supremacia dos poderes que derivam do voto popular para eleger seus representantes. Ele manifestou preocupação em relação aos atos de invasão de competência entre os poderes. Martins
enfatizou que o judiciário não representa diretamente o povo, mas sim a lei, que é elaborada pelos representantes eleitos. Ele esclareceu que essa foi a intenção dos constituintes de 88, que em qualquer invasão de competência por parte de um poder configura uma afronta ao texto legal. Abre aspas para a fala dele. Quando o Supremo Tribunal Federal define o que é marco temporal, quando define como se pode usar drogas, quando define, e ainda não temos uma decisão plenária, que se pode fazer aborto, além das hipóteses previstas na legislação, então, para mim, o Supremo está legislando. Caberia ao Congresso Nacional zelar pela sua competência, observou o professor em declaração ao site Diário do Poder. E aí, quando ele fala cabe ao Congresso, ele está falando de impeachment mesmo, tá? Cabe ao Congresso colocar um freio ali, colocar projetos para votar, mudanças constitucionais, se for o caso, e até abertura de impeachment também, se for o caso. Mas parece que o Congresso hoje não tem, sabe? Não tem mais subsídios suficientes, não tem gente o suficiente ali interessada em aplicar o check and balance, ou seja, os freios e contrapesos. Pois é. Preocupante. Demais. Numa democracia isso é saudável? Nunca. Então, agora é torcer para que, aos poucos, a normalidade democrática venha a ser restabelecida. Mas o pior de tudo, teve gente que acreditou que a democracia estava ameaçada nos 4 anos anteriores. Dá para perceber que agora está muito mais perigoso. É ou não é? Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.